Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver: chega o inverno e aumenta o consumo de feno para a alimentação do gado, tanto de leite como de corte. Vamos conhecer como funciona uma grande fazenda de produção de feno no Centro-Oeste. O cultivo no Brasil acompanha o aumento do rebanho de gado confinado, que hoje chega a 7 milhões de cabeças. Pela primeira vez na história, Brasil passa os Estados Unidos e se torna o maior exportador mundial de algodão. Com mais de 500 bilhões de reais para o agro, novo Plano Safra vai destinar recursos para diversificar a produção de arroz, hoje concentrada no sul do país. Estudo conjunto da maior cooperativa de Santa Catarina e da Epagre mostra o prejuízo bilionário dos produtores na última safra encerrada em abril. O motivo? O excesso de chuva no segundo semestre do ano passado. E pode vir geada por aí na região sul. Confira na previsão do tempo para o campo em todo o país. O Agrocultura está começando. Chega o inverno e uma das alternativas para manter a alimentação adequada do gado leiteiro ou de corte é a compra de feno, que é entregue em fardos pronto para o consumo. Vamos ver agora como é feita a produção do feno em grandes fazendas do Centro-Oeste, especializadas no cultivo. Considerado alimento base na nutrição de diversos animais no inverno, o feno é essencial para a manutenção da dieta dos herbívoros. Nesta fazenda, no município de Terenos, a produção é em grande escala, podendo ser trabalhados até 25 hectares por dia. Que ele é a mesma coisa como se o animal estivesse no campo pastando. A única diferença é que ele está seco, a gente tira a umidade dele para poder armazenar esse produto. Porque se ele estivesse mantendo a umidade dele, que é a mesma que tem no campo, ele ia acabar pegando fungos e que ia acabar degradando o produto. Quanto maior é o trabalho e a exigência desse animal nutricionalmente, maior é a quantidade de ração que eu vou ter que dar. Mas se você tem um feno de qualidade, quanto maior a qualidade desse feno, menor a quantidade de ração que você vai ter que utilizar. Os custos de produção dependem muito da finalidade e destinação do feno. A média do valor do Tifton, por exemplo, do feno de Tifton, gira em torno de R$ 1,30 até R$ 1,50, dependendo da época, né? Já o de outros materiais, para bovinos, por exemplo, como Rusizienses, como o Piatã, esse valor é bem mais baixo, pelo valor agregado, pela produção, né, que é muito maior, produção de massa. Então isso gira em torno de 70 centavos, 80 centavos, alguma coisa assim. A gente pode até fazer feno do talo que sobra da colheita do milho. Você pode cortar e fazer feno dele também. Claro, ele vai funcionar muito menos teor nutricional, né, de proteína, mas vai servir como fibra também numa dieta animal. A Fazenda Oito Flores possui 1.100 hectares, onde são plantados diversos tipos de gramíneas, mas o Tifton é mais usado. A estimativa para este ano é produzir 8.000 fardos, ou seja, 1.200.000 quilos de feno durante o período. Ele explica o passo a passo para o tipo seco. O processo inicia com o plantio do material desejado, né? Ele pode ser tanto alguma gramínea, como um Tifton, como alguma leguminosa, como por exemplo uma alfafa, né? E o que a gente faz é cultivar, além do plantio, a gente cultiva essa cultura até o ponto do corte, que pode variar. Você faz esse corte no primeiro dia, deixa esse material secar ao sol durante pelo menos 8 horas e aí você faz vira esse material com equipamento, né? Ele é espalhado novamente para poder secar por igual, tanto na parte de cima como na parte de baixo, e faz isso durante 2 a 3 dias, variando de acordo com a temperatura, com o vento, que vai secar esse material de forma adequada. Esse material é enleirado com outra máquina e depois vem a enfardadeira que vai transformar isso em um bloco, seja ele cilíndrico ou retangular, e vai para poder levar para armazenagem. A armazenagem tem que ser feita num local coberto, sem qualquer tipo de contato com a umidade, né?
porém que tenha uma certa ventilação dentro. E depois esse material é expedicionado para diversos locais, depois de vendido. Outra opção é o feno pré-secado, que por ter mais umidade, a armazenagem também deve mudar. Você faz o corte, logo depois do corte você pode espalhar esse feno apenas uma vez e depois já enlera esse feno para poder fazer o fardo. Ele tem basicamente o mesmo tamanho daquele feno seco, só que o feno seco pesa 150 quilos, enquanto esse aqui pesa 400 quilos. A diferença é que aquele lá tem 10% de água só. Aqui tem cerca de 50% a 60% de água ainda no capim. Logo depois de se enfardar esse material verde, a gente pega e passa um filme plástico em volta dele para poder manter esse material isolado de ar e de luz. Você precisa ter uma quantidade de animais para consumir esse fardo durante no máximo 5 dias. Porque a partir do momento que eu abrir esse fardo, ele vai voltar a ter contato com o ar, voltar a ter contato com a luminosidade e isso vai começar a criar fungos oportunistas. Então ele tem que ser consumido em pouco tempo. Veja a seguir no Agrocultura. Safra dos Estados Unidos quebra e o Brasil se torna maior exportador mundial de algodão pela primeira vez na história. E prejuízos com excesso de chuvas no segundo semestre do ano passado são contabilizados. Produtores catarinenses perderam mais de R$1 bilhão com a quebra da última safra, encerrada em abril. Nós voltamos já. Confira agora as principais notícias do campo. Com safras que aumentam a cada ano, o Brasil passa Estados Unidos e se torna o primeiro exportador de algodão do mundo. A meta era atingir a liderança mundial na exportação de algodão só em 2030. Mas houve quebra na safra dos Estados Unidos, até então o principal exportador, e a safra brasileira bateu um novo recorde de produção. Segundo a ANEA, Associação Nacional dos Exportadores de Algodão, a estimativa é exportar 2,6 milhões de toneladas do produto, o que representa 70% da colheita na safra 2023-2024, que alcançou 3,7 milhões de toneladas. É um marco, é o resultado de muitos anos de trabalho de toda a cadeia do algodão, começando com os produtores que sempre investiram em qualidade, em genética, em produtividade, os exportadores abrindo o mercado. Os maiores compradores do algodão brasileiro são China, Vietnã, Bangladesh, Turquia e Paquistão. Mas o Brasil tem expandido a venda para outros países e pela primeira vez exportou para o Egito, que tem o melhor algodão do mundo. Você não faria isso se você não tivesse um produto de boa qualidade, preço competitivo, atendendo todas as legislações de meio ambiente, sociais, sustentabilidade, rastreabilidade que o mercado final exige. A cadeia do algodão emprega mais de 1 milhão de pessoas no país e tem 5 estados como principais produtores: Mato Grosso, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Maranhão. E o Plano Safra lançado pelo governo há poucos dias traz novidades, como juros menores para a produção de orgânicos, mais recursos para pequenos produtores e incentivos para diversificar a produção de arroz. Veja como serão distribuídos os mais de 500 bilhões de reais destinados para o agro. Os médios e grandes produtores terão direito a 85% dos recursos anunciados. São 400 bilhões de reais, 10% a mais do que na safra anterior. Do total, 293 bilhões vão para custeio e comercialização e 106 bilhões para investimentos. 15% do crédito agrícola do Plano Safra será destinado à agricultura familiar. O volume de 76 bilhões de reais representa um aumento de 6% em relação à safra passada. E para estimular os pequenos produtores, o governo federal baixou a taxa de juros. Para a produção de alimentos da cesta básica, a taxa caiu de 4% para 3% ao ano. A mesma redução vale para a agroecologia e bioeconomia. Já os produtos de sociobiodiversidade, como babaçu e castanha do Brasil, tiveram juros reduzidos de 3% para 2% ao ano. Outra novidade é o estímulo ao plantio de arroz,
com juros de 3% para o convencional e 2% para o orgânico. O programa também prevê a opção de compra pelo governo federal de até 200 mil toneladas do grão. A ideia é expandir a produção para outras regiões e deixar o país menos dependente do cereal gaúcho, que representa 70% da produção nacional. Os limites de crédito permanecem os mesmos, de R$ 250 mil por produtor. O Brasil tem cerca de 4 milhões e 600 mil agricultores com propriedades menores que 100 hectares. Já o microcrédito rural terá os juros de 0,5% a 1,5% ao ano, dependendo da renda. O limite de crédito para essas famílias passou de 10 mil para 12 mil reais, com desconto de até 40% para quem pagar o financiamento em dia. O valor dessas operações dobrou no ano passado em relação a 2022, passando de 3 para 6 bilhões de reais. Veja agora outras notícias do campo. Epagri e Cravil, Cooperativa Agropecuária do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, calculam um prejuízo bilionário para a última safra encerrada em abril. O excesso de chuva do segundo semestre do ano passado causou impactos que os produtores estão sentindo agora, após a colheita, já que em muitas culturas não houve formação completa de grãos nas lavouras. Resultado, decepção para o agricultor. Terminado o ciclo da safra no mês de abril, o levantamento de prejuízos começou a ser organizado pela Cravil com suporte da Epagri. E os números apontam prejuízo de R$1.019.206.500. Isso em diversas culturas. Os prejuízos ocorreram no arroz, né? Mas ocorreram na soja, principalmente que foi no momento da colheita agora, nós não conseguimos colher, por exemplo, a soja, perdemos arroz, perdemos trigo, 50% do milho. Então, houve assim uma perda geral, não é uma cultura ou outra. E isso faz com que há um empobrecimento muito grande no meio rural em função disso, porque não houve colheita. A colheita que houve foi muito reduzida em relação àquilo que poderia ter sido colhido. Por conta dos prejuízos, a Cravil busca junto ao governo federal medidas emergenciais de suporte às famílias. Os documentos que apontam o prejuízo bilionário foram protocolados nos Ministérios da Agricultura e Pecuária e de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, para análise dos ministros Carlos Fávaro e Paulo Teixeira. O presidente da cooperativa, que é uma das maiores de Santa Catarina, explica que os pedidos envolvem prorrogação de dívidas de custeio e investimento e recursos financeiros de longo prazo. Nós pedimos, então, para o governo federal um apoio no sentido de prorrogação do custeio agrícola por 2 anos, né, quer dizer, pagar em 2 parcelas nos próximos 2 anos, com juros reduzidos a 2% ao ano. Pedimos também recursos para investimento de longo prazo para recuperação dos solos perdidos. Só de perda de solo, de terra que nós perdemos, chega a 115 milhões, se for para fazer a recomposição desse solo. Então nós estamos pedindo recursos para investimento de longo prazo, também a juros de 2% ao ano para fazer esse trabalho. O documento enviado pela Cravil aos ministros foi assinado também pela Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí, Epagri, UCAV, sindicatos rurais e de trabalhadores rurais, além do conselho que representa os secretários municipais de agricultura. A expectativa é que os pedidos sejam atendidos para que o produtor tenha condições de conduzir a nova safra. Veja agora a previsão do tempo para o campo com Stael Cias, da Metsul Meteorologia, do Rio Grande do Sul, especialmente para o Agrocultura. Olá, você que nos acompanha nesta edição do Agrocultura. Nesta semana temos 2 destaques. O primeiro deles, o frio, que novamente ganha intensidade entre a Argentina, parte do sul do Brasil, chegando a Mato Grosso do Sul e parte de São Paulo. Essa onda de frio, essa onda polar, ela não será tão generalizada como da outra semana, em que até partes de latitudes mais baixas receberam esse ar gelado. Fica mais restrito às áreas do sul do Brasil e especialmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina deverão ter uma sequência longa de dias gelados. Já tivemos a semana passada com muito frio e essa semana inteira terá marcas baixas de temperatura, e a geada no Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai,
será recorrente, ou seja, serão muitos dias nesta semana com temperatura ao redor de zero e mesmo negativas em municípios do sul da Campanha e do Oeste Gaúcho. Entre Santa Catarina e Paraná, como haverá umidade e instabilidade associada a esse frio, a possibilidade de geada acaba sendo zero, porque a geada está associada a céu claro, a predomínio de tempo firme. E o ar quente segue aqui em grande parte ainda do sudeste, interior do nordeste, mantendo as temperaturas baixas, associado a esse ar seco persistente. A segunda notícia da semana com relação à previsão do tempo é a chuva, que alcança áreas da metade norte do Paraná, que tem recebido e que tem tido um quadro persistente de estiagem, de temperatura acima da média. A primeira instabilidade chega agora entre os dias 8 e 9 de julho, que alcança Mato Grosso do Sul e São Paulo, e é o que vai levar esse ar mais gelado, esse ar mais frio ao longo desta semana, especialmente a partir da quarta-feira. Então já chove um pouco no Paraná, muito longe ainda de reverter o quadro de seca, de estiagem, mas a chuva, a umidade alcançam esses municípios do norte e noroeste, que há muitos meses têm recebido volumes baixos de precipitação. E o segundo evento de chuva a atingir o norte e o noroeste do Paraná e novamente Mato Grosso do Sul e São Paulo ocorrerá entre os dias 12 e 13 de julho. Chuva que poderá ser mais abrangente e até mesmo com volumes mais expressivos, levando aí mais umidade, restabelecendo aos poucos a situação de estiagem, de seca nesses municípios. E chegando também ao sul e oeste de São Paulo, parte de Mato Grosso do Sul, ajudando a melhorar a qualidade do ar e também os índices de umidade. Mas o norte de São Paulo segue sem chuva, assim como grande parte do Nordeste, Minas Gerais e também parte do setor sul da região norte do Brasil. Veja a seguir no Agrocultura. Mulheres do campo que produzem delícias para reforço da renda familiar recebem capacitação para se tornarem empreendedoras de sucesso. Nós voltamos já. Não há como negar, as mulheres estão cada dia mais presentes nos negócios ligados ao agro. E elas fazem de tudo. Cultivam, colhem e também preparam delícias com receitas de família. Mas nem sempre é fácil vender o que produzem. O repórter Bruno Faustino acompanhou uma aula de um curso que oferece qualificação a mulheres do campo. Vamos ver o que elas aprenderam? Não há dia, nem hora, muito menos idade ou lugar para aprender. Tá vendo essa turma aí? Ela é formada por produtoras rurais, todas da zona rural de Cariacica. Mais de 54% do território de Cariacica é a zona rural. E uma região muito bonita. Inclusive temos aqui em Cariacica a banana orgânica, que é muito forte. Nós somos um dos maiores produtores do país em termos de banana orgânica. E nessa região, precisamente, tem agroindústrias, associações, cooperativas, todas voltadas principalmente à produção de banana, que é muito forte aqui nessa região. Olha só quantas delícias são produzidas aqui e tudo feito por elas. Meu nome é Elisete e eu trabalho com cocadas e pão caseiros. Meu nome é Crislane, eu trabalho com brigadeiro de abóbora e banana. Meu nome é Rosilene, trabalho com bolos de aipim. Meu nome é Lenicélia, trabalho com biscoitos e pães. Meu nome é Edivânia Faca, eu trabalho com bolos e biscoito. Me chamo Josislane, trabalho com coxinha de aipim e de banana. Me chamo Nila, trabalho com biscoito e coxinhas de massa. Quem resiste? Hoje o dia começou diferente na comunidade de Cachoeirinha. As mulheres trocaram a cozinha pela sala de aula, em busca de novos conhecimentos para os negócios. Meu nome é Edivânia Faco Barcelo, tenho 22 anos. Então, eu comecei a participar de alguns cursos e me identifiquei nessa área. Aí daí eu comecei a só botar em prática biscoito, bolos. O que trouxe você a fazer esse curso específico? É porque eu estava fazendo alguns produtos e eu não sabia colocar o valor correto naqueles produtos. Não sei se o valor que eu já estava colocando não estaria um valor adequado para vender no público, né? Então, por isso que eu participei desse curso, para mim agregar o valor no meu produto. O que é essa capacitação? Na verdade, é o programa Mulheres em Campo. É uma metodologia estruturada para estimular empreendedorismo, especialmente para a mulher do campo. Ele tem 5 encontros sequenciais, semanais,
e que vão agregando conteúdos desde a identificação de uma oportunidade de negócio até a exploração dessa oportunidade de negócio através do planejamento de embalagem, planejamento de produção, planejamento até a elaboração do processo produtivo em si. Então eles fazem todo um planejamento, elas fazem todo um planejamento e partem para análise de custos. Depois da análise de custos, elas determinam o preço de venda e hoje elas finalizam o ciclo da comercialização do empreendedorismo com uma mini feira, entre elas com produtos que foram identificados, pensados e elaborados para trabalhar no curso. O programa é uma iniciativa do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar. Esse programa foi criado pelo Senar com uma metodologia própria, que visa potencializar nas mulheres rurais, produtoras rurais, as competências de empreendedorismo e de gestão. O foco é transformar essas atividades que elas já executam em negócios, né, em possibilidade de empreendedorismo e de renda também, para potencializar aí a lucratividade das suas famílias. Para se ter uma ideia da participação feminina nas atividades de formação profissional rural e promoção social desenvolvidas pelo Senar aqui no Espírito Santo, 45% do público são mulheres. Se a gente fizer um recorte ainda mais especial só da atividade de promoção social, que inclui alimentação, nutrição, saúde, educação e também artesanato, as mulheres são maioria, formando 84% do público. É necessário, mais do que nunca, profissionalizar o campo. Então, tudo vem de lá, nosso alimento, nossa água. Então é daqui que tem que estar estruturado, é daqui que tem que estar pensado, é aqui que tem que ser proposital, é aqui que tem que ser a partir de um estudo e não empírico como foi durante muito tempo. Então o Senar ele dá muito suporte para que os negócios eles sejam realmente viáveis, realmente pensados e que façam realmente essas mulheres se sentirem satisfeitas com a exploração de uma oportunidade. Elisete, queria que você me falasse, o que você achou do curso? Eu achei muito bom porque eu aprendi a pontuação dos produtos que eu produzo. Essa pontuação é o quê? É dar preço ao seu produto? Sim, colocar preço nos produtos. Porque antes eu fazia e vendia no preço que eu achava de acordo, sem saber qual é o valor certo. E estava no valor certo ou não? Eu acho que não. A parte final do treinamento é a comercialização dos produtos. Hora de colocar em prática tudo aquilo que elas aprenderam. E olha, tem muita coisa boa aqui para ser vendida. O que você trouxe para vender na feirinha? Na feirinha eu trouxe biscoito de maracujá, pão, mas também faço bolo de aipim, faço bolo de fubá, faço várias coisas, né? Para vender ali na lojinha que a gente tem. E o resultado da feirinha? Muito bom, muito bom. O curso, então, valeu a pena? Tá valendo muito a pena. Tradicionalmente, a agricultura, durante anos e anos, ficou voltada assim, para aquela coisa de o homem era o sustento da casa. E as mulheres ficavam sempre ali na retaguarda. Mas as mulheres, há um bom tempo, né, graças a Deus, têm tomado esse papel dentro da sociedade. E o mundo tem mudado por isso, porque elas estão tomando esse papel. Então nós temos trazido para cá vários cursos que elas podem desenvolver, praticar, produzir dentro de casa, nos seus horários de trabalho normal. Isso tem dado a elas o quê? Na produção desses novos produtos, o aprendizado dessas novas técnicas de produção, tem dado a elas mais renda, qualidade de vida, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento intelectual. E com geração de renda, a melhoria dessa qualidade tem feito uma coisa que nós queremos muito, que é a nossa ênfase maior, o nosso objetivo maior, que é manter as pessoas no campo. A tradição delas aqui. Como é que essas mulheres entram nesse treinamento e como é que elas saem desse treinamento? A gente já recebeu relatos, né, inclusive dos nossos instrutores, de mulheres que permanecem unidas, que associações são criadas, né, que vínculos são criados e não se rompem mais. Né? A partir do momento que elas se enxergam como protagonistas, como colaboradoras desse trabalho, que elas já têm o potencial de executar, só precisa de um afinamento, essa união permanece. E o Senar continua sempre à disposição, contando com os nossos parceiros, para que atividades como essa cheguem ao máximo de pessoas possível, de mulheres, homens rurais que precisam desse atendimento e dessa capacitação profissional. Mão direita para cima, para receber,
porque eu não sou tão pouco assim que eu não tenha nada para poder aprender, para poder ganhar. Mão esquerda para baixo, para poder doar, porque eu não sou tão pouquinho assim que eu não tenho nada para ensinar. Encaixa na colega e juntas no centro gritamos: Mulheres em Campo! O Agrocultura de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo domingo às 10 horas da manhã. Uma ótima semana para todos.